Olá, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, bem-vindos, bem-vindas. Que Deus abençoe vocês. Chegamos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Esta aula é do dia 24 de outubro de 2021. O tema desta aula é Paulo, a vocação para ser apóstolo. Muito obrigado a todos vocês. Este conteúdo é para vocês. Faço com muito empenho, com muita dedicação. Se você ainda não é inscrito deste canal, faça a sua inscrição. Nos ajude a compartilhar a mensagem da Palavra de Deus. Porque todas as semanas temos vídeos novos aqui neste canal. Eu sou Alexandre Santos e juntos, a partir de agora, vamos a mais uma pré-aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos lá? Que Deus possa nos abençoar poderosamente nesta oportunidade. Vamos então à introdução, que diz-nos assim: depois de dramáticos eventos no caminho de Damasco, Paulo foi confrontado com Cristo. Vimos na aula anterior a conversão de Saulo de Tarso. Se você ainda não viu a aula anterior, faça isto. Vá lá na conversão de Saulo de Tarso. Clique lá e você vai ver a respeito disso. Veremos o ponto de partida de sua vocação e sua escola de formação no deserto da Arábia. Assim teremos uma visão geral de como Deus usa o tempo e as circunstâncias para formar um ministério útil para o reino de Deus. Assim como o Senhor Jesus chamou Pedro, Mateus, André, Tiago e João, chamou Saulo de Tarso para o despertar de sua graça. Aí você pode perguntar, o que esperar desta lição? Como já vimos, trata-se do chamado apostólico de Paulo. Quando questionado nas igrejas sobre a sua vocação apostólica, e Paulo foi muito criticado por várias igrejas, ou seja, por vários falsos pregadores, até mesmo porque eles diziam, os falsos pregadores diziam, que Paulo não teve um encontro com Cristo. Paulo vai dizer: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Gálatas capítulo 1, versículo 15. O apóstolo Paulo não se ofereceu, ele foi chamado. Ele não disse, eu quero, ele foi convocado. Na lição de hoje estudaremos três tópicos. O primeiro tópico trata-se da vocação ministerial de Paulo. O segundo tópico, o chamado não foi por vontade humana. Não, foi o próprio Deus quem o vocacionara. Terceiro tópico, antes de pregar, Paulo foi preparado por Jesus também no deserto. Ele não se levanta imediatamente e vai ministrar e vai pregar, não. Ele tem um preparo. E este preparo foi no deserto da Arábia. O primeiro tópico fala-nos sobre o ponto de partida para a vocação de Paulo. O ponto de partida para a vocação de Paulo. Eliné Cabral diz assim: a vocação de Paulo foi estabelecida segundo a presciência de Deus. Palavra presciência. O que significa esta palavra? Significa conhecimento do futuro. Então Deus já conhece o futuro. Embora muitas pessoas pensam que Deus é ser humano, que Deus é limitado igual eu e você somos. Não. Deus é um Deus presciente, ou seja, Ele detém o conhecimento do futuro. E eu vou mais além. Deus não só detém o conhecimento do futuro, como Ele planejou mesmo. Ele arquitetou o seu plano. E tem mais. Não há ninguém que possa impedir o plano de Deus. Ou seja, Deus tem um plano. Este plano ou projeto se
cumprirá, independente de alguém queira ou não. O plano e o projeto de Deus vai se cumprir, porque Ele é Senhor. O comentarista afirma que o apóstolo experimentou uma completa transformação por meio do encontro com Cristo e foi vocacionado por Ele para uma grande obra. A obra que Paulo recebeu para fazer não foi dada com muito respeito aos líderes de sua época, Pedro, Tiago e João, que eram os líderes de Jerusalém. Esta obra que Paulo recebeu não foi dada por eles. Claro que foi confirmada também por eles. Mas esta obra que Paulo recebera foi do próprio Cristo. Detalhe, o Cristo ressurreto. É impossível ter um encontro com Deus e permanecer o mesmo. É impossível que alguém tenha um encontro com a graça de Deus e continue o mesmo. E eu digo assim, Jacó quem o diga. O grande Jacó, o famoso Jacó, que era o suplantador, teve um encontro real com Deus e logo seu caráter mudou. De Jacó, aquele que engana, passou a ser chamado Israel, que é príncipe de Deus ou simplesmente aquele que luta com Deus. Outro comentário referente ao tópico primeiro. Diz assim, Saulo era um perseguidor implacável contra os seguidores de Cristo. Saulo tinha uma mente fechada. A mente de Saulo era totalmente fechada. Falamos isso na aula anterior e você pode clicar na aula anterior e acompanhar isso. Quando este fato acontece, Paulo estava com 28 anos de idade, quando Paulo é vocacionado para o ministério apostólico, ele tinha 28 anos de idade. Ele tinha poder e prestígio contra os irmãos. Com permissão do Sinédrio, liderava a perseguição contra os cristãos. Ele pediu licença para persegui-los até Damasco, da Síria, a mais de 200 quilômetros de distância, que era equivalente a 7 dias de viagem. De Jerusalém a Damasco, na época, ele gastara cerca de 200 quilômetros, que era equivalente a 7 dias de viagem. Como não tinham carro na época, as viagens geralmente eram feitas ou a mar ou por terra em animais ou por terra a pé. Segundo tópico, uma vocação efetivada pelo Cristo ressurreto. Esta vocação de Saulo, ela foi feita pelo próprio Cristo ressuscitado. Este tópico trata-se do aparecimento do Cristo ressuscitado a Paulo, chamando ao apostolado. Da mesma forma que Jesus apareceu aos discípulos após ressurgir do mundo dos mortos, da mesma maneira fez assim com Paulo na estrada de Damasco. Sobre este evento glorioso, Helenay Cabral comenta, diz assim, não foi uma miragem, nem uma ilusão de ótica, mas Saulo viu realmente o Cristo ressurreto, a quem ele perseguia, conforme Atos capítulo 9, versículo 17. Essa visão gloriosa ofuscou seus olhos ante as autoridades judaicas e foi definitiva para a vida daquele que mais tarde seria o embaixador de Cristo entre os gentios. Contestado na igreja de Corinto, ele foi muito sobre seu apostolado. Diziam, esse cara aí é falso profeta, ele nunca foi apóstolo, ele não é apóstolo. Paulo disse que viu o Senhor crucificado, exaltado e ressurreto, ou seja, o Kyrios. Na língua grega, Kyrios quer dizer Senhor. Paulo vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, não vi, ele vai fazer uma pergunta, não vi o Senhor? Conforme 1 de Coríntios capítulo 9, versículo 1. E ele também vai dizer que foi chamado para ser apóstolo. Ele vai dizer, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo.
1 de Coríntios capítulo 1, versículo 1. Paulo não pôde dizer não ao chamado do Filho de Deus. Ele não tinha este poder de dizer não. Ele viu e ouviu do próprio Cristo ressurreto, que agora estaria alistado a serviço do reino de Deus. O homem que saiu para Damasco para fazer estrago entre os discípulos, agora se via bem-vindo à comunhão deles. Ele foi de um jeito e voltou de outro. Foi assim que o Senhor fez com Saulo. Uma vocação inevitável para o apostolado entre os gentios. O tópico 2 mostra ainda que Deus escolheu Saulo de antemão para fazer conhecer a sua vontade. Assim como Deus fez com Jeremias, que o vocacionou ainda no ventre de sua mãe, ele fez o mesmo com Saulo. De acordo com o comentarista, o apóstolo não foi ordenado em Jerusalém, nem por uma comissão de apóstolo formada por Pedro, Tiago e João ou por outro apóstolo de Cristo. Na visão do comentarista aqui, o Pedro, Tiago e João não separou de antemão Paulo, mas foi o Senhor Jesus. Porém, é bom ressaltar que Paulo foi enviado, conforme Atos 13, pela liderança da igreja. O porquê eu faço este comentário? Porque tem muitas pessoas que não se submetem à liderança da igreja. Tem muitas pessoas que eu chamo de desigrejados. Eles não têm compromisso com a sua igreja local. Eles dizem, vou ser pregador, vou sair pelo mundo afora, mas não tem, digamos assim, a bênção da sua igreja local. Ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, como ele quer. E diz-nos a Bíblia que o pregador, ele precisa ter respaldo na palavra de Deus. E um dos respaldos na palavra de Deus, eu preciso ter comunhão com a minha igreja local. Então, não é razoável que hoje alguns crentes saiam mundo afora sem suporte espiritual e financeiros de seus líderes. Ele diz então, eu sou crente, agora eu vou ser missionário. Beleza, tranquilo. Mas de onde vai vir o sustento? De onde vai vir o respaldo? Ele não pode agir sozinho, ele precisa ter o apoio. Você pode pregar ou ensinar em qualquer lugar, não é proibido, porém é importante que tenha uma igreja para cultuar. Posso ser pregador, posso ser missionário, posso ser isso, posso ser aquilo, mas eu preciso ter uma igreja local para cultuar. E Saulo tinha as bênçãos da liderança da igreja. Atos capítulo 13, versículo 1 diz, e servindo eles ao Senhor, disse o Espírito, separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E diz-nos no decorrer dos versículos que os irmãos enviaram Saulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária, conforme Atos capítulo 13. Tópico de número 3, fala sobre a vocação de Paulo e o aprendizado no deserto. O comentarista é aquele que se aprofunda no quesito deserto. Ele diz que Paulo, antes de ser enviado para pregar, ele teve que passar pelo deserto. E na visão do comentarista, esse deserto significa reflexão, aprendizagem. E eu digo que foi no deserto que o próprio Cristo preparou o apóstolo Paulo para a missão que ele tinha. Então o próprio Cristo discipulou o apóstolo Paulo. Assim como Jesus fez durante os seus 3 anos de ministério com os discípulos, Jesus também fez o mesmo com Paulo, estando Paulo no deserto da Arábia. Penso também que foi ali que Paulo recebeu as revelações do Senhor, que compõem a sua teologia. Assim como os escritos da igreja de Antioquia, assim como as conversas com Pedro, e assim como
o conhecimento do Antigo Testamento e também as revelações do próprio Jesus. Daí, junta-se a teologia que chamamos teologia do apóstolo Paulo. A ida para o deserto. Diz assim, embora a notícia da conversão de Paulo tenha chegado a Jerusalém, até mesmo antes dele mesmo chegar lá, ou seja, a notícia foi mais rápida do que o próprio Paulo, antes que Paulo chegasse a Jerusalém, dizendo que agora estava vivendo a nova vida, acompanhado de Barnabé, a notícia chegou antes. Mas era difícil de acreditar que o perseguidor se tornou crente. Então era muito difícil acreditar. Será que este cara realmente é crente agora? Uma vez nos perseguia? No último tópico desta lição, Helena Cabral passa-nos a informação de que o ministério de Paulo precisava de uma preparação silenciosa e sistemática comunhão com Deus e de reflexão. Então, Helena Cabral disse que precisou Paulo ter este encontro consigo mesmo, com a reflexão no seu dia a dia. E isto se deu estando Paulo no deserto. No deserto, Deus ensinou Paulo a ser líder, que ele precisava para expandir o seu reino. Foi lá que Paulo recebeu revelações sobre o evangelho que pregaria. Paulo foi o tipo de pessoa que sabia esperar com paciência o momento exato. Lembro de Davi, que ao derrotar Golias, para onde que Davi foi após derrotar Golias? Foi assumir o trono? Não. Ele voltou e alimentou as ovelhas do pai, deixando o palácio aos cuidados de Deus. O que era para Davi fazer, ele fez. O resto ele deixou Deus fazer. A principal lição que podemos tirar de tudo isso é exatamente que Deus tem um tempo. E não é o nosso. Este tempo não é como o nosso. O relógio de Deus não é o mesmo que usamos. Temos que ter paciência e humildade para esperar o momento certo de Deus. Uma palavra àqueles que querem ser pregador, aqueles que querem ser missionários, tenha paciência. Enquanto isso, vai estudando, vai se qualificando. Sabe por quê? Porque temos milhares de obreiros. Só que dentre esses milhares de obreiros, aqueles que são qualificados são pouquíssimos. Por isso que você que tem vontade de ser pregador, de ser evangelista, pastor, missionário, tem que se qualificar. O que é que Deus vai fazer? Deus vai renovar o seu povo. O tempo dessas pessoas que não têm qualificação está chegando ao final. O tempo dessas pessoas que levam a obra de Deus relaxadamente está chegando ao final. E vai chegar o tempo daqueles que querem compromisso com Deus. Mais lições do deserto, conforme Helena Cabral. Uma vez que Saulo passou a usar seu nome romano Paulo, pela dupla cidadania, então Paulo não mudou de nome porque Deus o mudou de nome e transformou em um Paulo. Não. Paulo tinha dupla cidadania. Paulo tinha o nome judeu, que é Saulo. Pode ser que tenha a ver com Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Pode ser que tenha a ver com isso, que também era da tribo de Benjamim. E também tem o nome Paulo, quer dizer pequeno, menor. E após a sua conversão, ele prefere ser chamado de Paulo, ou seja, o menor de todos, sem alarido, sem manifestações humanas, sem glória humana, sem aparecimento, sem holofotes, sem outdoor, mas pequenino, servindo ao Senhor. Pela dupla cidadania que possuía, o agora Paulo foi despido de toda a filosofia e religiosidade legalista do judaísmo.
Nos 3 anos que passou no deserto, ele aprendeu que a simplicidade era a chave que abria a porta do cristianismo, que era preciso dominar suas paixões, substituindo-as pela alegria da salvação em Cristo Jesus. Humildade é tudo. Paulo teve humildade. Chegamos então à conclusão que diz-nos assim: a grande verdade que aprendemos nesta lição é que Deus não mudou seu método para vocacionar e chamar a quem Ele quer. Deus trabalha da mesma forma, do mesmo jeito, com a mesma intensidade. Ele não mudou o seu método. Meu muito obrigado, que Deus abençoe você. Se você gostou deste vídeo, passe ele para frente. Me ajude a ajudar pessoas que precisam da palavra de Deus. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.